Olá, eu sou o professor Carlos Wilson, estou aqui com mais uma videoaula de matemática com você que está aí em casa nos assistindo no projeto Aula em Casa, tá? E vamos hoje trabalhar a temática da circunferência. Bom, o que significa uma circunferência? Bom, é bem interessante a gente olhar a definição dela, porque muitas pessoas trocam a ideia de circunferência com círculo. Bom, definição seguinte: uma circunferência, na verdade, é uma linha curva fechada, tá certo? Fechada, cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo, que a gente chama de centro. Então, quando você vai falar de uma circunferência, todos esses pontos possuem a mesma distância com o centro, ok? Então, é o que a gente fala na geometria de lugar geométrico. Então, o lugar geométrico quer dizer o lugar onde todos os pontos possuem a mesma distância desse ponto central, na verdade, é uma circunferência, tá? E interessante quando a gente vai falar de círculo e circunferência, é essa diferença que existe entre os dois. Eu acredito que você já foi para a sala de aula e o professor disse assim: vamos formar um círculo, tá? Vamos formar um círculo. E você coloca as bancas naquele formato, naquela ideia de uma circunferência, na verdade. Porque se você estiver falando de círculo, você está falando da área total dele, dessa figura totalmente preenchida que você está vendo aí à sua esquerda, tá? Então, a circunferência, ela é apenas esse contorno, esse conjunto de pontos equidistantes do centro, mas o círculo é todo esse preenchimento, é tudo. Então, quando em sala o professor diz assim, vamos formar um círculo, na verdade seria o correto colocar todas as bancas amotinadas de uma forma que elas formassem o contorno, né? Toda a parte preenchida com bancas, ok? Então essa é a diferença de círculo para circunferência, tá? E quando a gente vai falar também de partes, a circunferência também a gente fala de algumas características dela, que é a corda, o diâmetro e o raio. É muito importante a gente saber delas, tá? Então, qualquer segmento que liga dois pontos da circunferência, nós chamamos de corda, ok? Então, qualquer segmento que liga dois pontos dessa circunferência nós chamamos de corda. Já o diâmetro é uma corda especial, tá? Então, o diâmetro é um tipo de corda, só que ela é especial. Ela é um segmento que passa pelo centro da circunferência, tá? É a maior corda possível, o maior tamanho possível de corda dessa circunferência. E esse diâmetro, nós podemos analisar que, como ela passa pelo centro, então esse segmento que liga o centro para qualquer ponto da circunferência aí, nós chamamos isso de raio, tá? Então, a medida do diâmetro, nesse caso, é o dobro do raio. Ou seja, um raio somado duas vezes, R mais R, que é 2R, é igual ao diâmetro da circunferência, ok? Então é bem importante a gente ficar ligado nessa informação da questão do raio, do diâmetro e da corda. Então, qualquer segmento que liga dois pontos da circunferência é uma corda, o diâmetro é uma corda, mas que passa pelo centro, e o raio é a metade desse diâmetro, ok? Bom, outra coisa interessante quando a gente vai falar de circunferência é a ideia de perímetro, tá? Então você tem uma circunferência, o círculo é toda a parte que é interna, tá? Você tem o diâmetro, que é justamente a corda que passa pelo centro, mas então a circunferência está ali. Então, quando você vai falar de perímetro da circunferência, a gente tem uma forma bem especial para calcular ela, que é justamente o perímetro é duas vezes o valor de π, que por aproximação você pode utilizar 3,14, multiplicado pelo raio.
Algo bem interessante você relembrar sobre a questão de perímetro é o conceito de perímetro. Algumas informações são colocadas de forma bem ofuscada sobre o perímetro, porque alguns estudantes dizem assim: o que é perímetro? É a soma de todos os lados, é a soma dos lados. Mas, quando estamos falando de circunferência, nós estamos falando de uma superfície, de uma figura geométrica plana que não tem lados, tem curvas. Então, qual é o conceito mais apropriado para perímetro? O conceito apropriado é dizer que o perímetro, na verdade, é o contorno da figura fechada, tá? Então, para se ter perímetro, a gente tem que ter essa figura geométrica fechada, tá? E ele, na verdade, é o quê? O contorno, tá? Então, nesse caso aí, nós vamos analisar e ver essa questão do perímetro, tá? Então, vamos agora ver, mais adiante no vídeo, que quando a gente está falando de contorno da circunferência do perímetro, a gente está falando do cálculo de 2πr, mas estamos também nos referindo à questão de dizer que o perímetro pode ser π multiplicado pelo diâmetro, tá? Então, ao invés de você dizer que o perímetro é 2πr, nós podemos calcular o perímetro como π, aproximadamente 3,14, multiplicado pelo diâmetro também, a gente encontra esse mesmo valor. Bom, então um exemplo aí prático é qual o perímetro de uma circunferência de raio 3 centímetros. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Bom, primeiro passo, pegar a fórmula. Perímetro igual a 2πr. Nesse caso, agora você vai fazer as substituições. 2 vezes, no lugar de π você coloca 3,14 e o raio 3. Fazendo a multiplicação desses três valores, multiplicando 2 vezes 3,14 vezes 3, você vai obter o perímetro com a aproximação de 18,84 centímetros, tá? Perímetro é uma grandeza linear, nesse caso, a unidade é centímetros. Bom, agora vamos falar da questão de área de circunferência. Quando a gente vai falar de área de uma circunferência, a gente vai ter a ideia do preenchimento da parte do círculo, de tudo que está dentro dela da circunferência. É como a questão da cerâmica. Quando a gente vai falar de perímetro, a gente fala do contorno, que é o rodapé. Já quando falamos de área, falamos das pedras que são colocadas no piso, quer dizer, o preenchimento. Nesse caso, a fórmula da área é π multiplicado pelo raio ao quadrado, tá? Através dessa fórmula, você calcula a área da circunferência, ok? Então, vou dar aí para você esse exemplo aí, para a gente calcular. Então, qual é a área de uma circunferência de diâmetro igual a 6 centímetros? Bom, observe a informação. Diâmetro 6 centímetros. Como já vimos, o diâmetro é o quê? É o dobro do raio. Ou melhor, para obtermos o valor do raio, a gente pega o diâmetro e divide por 2. Ou seja, nesse caso, a gente vai fazer o cálculo aí, a gente divide por 2 e obtém que o raio é igual a 3 centímetros, tá? Bom, dessa maneira, agora a gente vai substituir na fórmula da área. Então, a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Observe que o sinal de igual agora nós já colocamos como aproximadamente. Você está vendo esse tiozinho em cima do igual aí? Ele diz o seguinte, não é exato, é uma aproximação de, porque π é um número irracional. Então, a gente está utilizando uma aproximação, 3,14, ok? Então, substituindo π por 3,14, multiplicando pelo raio ao quadrado, nesse caso o raio é 3 centímetros, ou seja, vai ficar 3 ao quadrado. Então, a gente vai obter agora, por questão, 3 ao quadrado é 9, que é 3 vezes 3, finalizando, 3,14 multiplicado por 9, nós obtemos então aí a questão da área igual a aproximadamente 28,26 centímetros quadrados à medida dessa área, dessa circunferência de raio, aliás, de diâmetro 6 centímetros, tá ok? Então, é importante que você veja também essas questões de ângulo escrito,
quando a gente está falando de circunferência, que o ângulo inscrito que você tem, o ângulo central, o escrito é sempre a metade do ângulo central, para que você feche aí algumas questões que a gente acha que é de relevante importância na circunferência. Um abraço a todos, tchau, tchau, bons estudos.